Flamengo e Fluminense. Mas antes de falarmos do jogo, tem a notícia, e aliás, é a notícia que aí pro flamenguista é muito ruim. O Pedro tem lesão muscular e desfalca o Flamengo lá na Libertadores, em Lima, e a tendência é até a temporada, Pedro Ivo. E claro que pro Pedro é muito ruim. Porque imagina o cara, queria voltar, teve a calcificação lá do tratamento, agora é uma outra lesão. E você traz bastidores muito interessantes no ESPN.com.br. O Pedro está bem baqueado, Edu. O Pedro está bem baqueado porque existia a expectativa dele estar em campo pelo menos uma vez nos próximos dias. Fosse no fim de semana, não hoje, mas ou no fim de semana ou na próxima terça-feira, antes da viagem contra Lima. E quando ele começou a subir ali a carga de treinamento dele, né? Quando ele começou a participar de atividades com um pouco mais de exigência física, ontem ele teve um problema no músculo da coxa esquerda, no músculo... Anota aí, Rafael Prati, reto femoral. Opa! No músculo reto femoral da coxa esquerda. E aí ele foi fazer um exame de imagem hoje, né? Que constatou essa lesão. E o que acontece é o seguinte também no meio disso tudo, Edu, porque a gente está vendo aí, o Flamengo não quer falar exatamente de prazo, o Flamengo não quer falar, o Flamengo quer carregar um pouco essa dúvida, esse suposto mistério até a final, para deixar uma pulga ali atrás da orelha do Abel, se o Pedro joga ou se ele não joga. É possível até que o Pedro vá com o Flamengo na terça-feira, na viagem do jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Belo Horizonte. É possível, muito possível, inclusive, que o Flamengo, quase praticamente certo que o Pedro esteja em Lima com a delegação para a final da Libertadores, mas o Pedro não entrará em campo. O Flamengo está tentando carregar essa dúvida, mas a informação do staff do Pedro, do staff médico do Flamengo, inclusive, é que ele não se recupera a tempo nem para uma possível disputa do Intercontinental, que quem vencer de Flamengo e Palmeiras joga o Intercontinental lá no Catar, lá em Doha, em dezembro, né? Depois do final da temporada do Campeonato Brasileiro, naqueles dias da primeira quinzena de dezembro. Então, o Pedro só voltaria a atuar em 2026. E aí o Flamengo fica tentando fazer esse jogo aí de mistério, não diz muita coisa. Inclusive, a primeira comunicação do Flamengo, que é quando o médico passa ao departamento de comunicação, como deve ser comunicado essa lesão, o médico fala, ó, tem uma lesão no reto femoral, coxa esquerda, não... No PicPay, tem empréstimo para... Entrega ao departamento médico sem especificar nenhum prazo de retorno. O Flamengo tenta levar esse mistério, mas a informação é que o Pedro não joga a final da Libertadores. O Pedro também não joga uma possível Intercontinental e muito incomodado, né, Edu? Muito incomodado com muito chateado. Mais essa lesão. No momento que ele estava ali, em vez de voltar, ele poderia ser relacionado no fim de semana, na semana que vem. E também muito incomodado com, mais uma vez, ser o pivô de uma guerra de narrativas. A gente lembra o que aconteceu com o Pedro no meio do ano, a gente lembra o que aconteceu um pouco depois. E o Pedro também não quer ficar com essa peste do cara que não se recupera. Ah, será que se recupera e não se recupera? Será que se recupera ou não se recupera? Então ele prefere uma comunicação direta. Não por acaso, ele até postou aqui agora no... Eu estava vendo aqui no Twitter, na rede social, vamos ler aqui, onde ele fala a minha ausência nessa reta final. Então ele tenta desfazer qualquer possível polêmica, impasse ou dúvida, para não parecer que, nossa, ele ia se recuperar até a final, não se recuperou. Então ele quer deixar claro que não tem essa possibilidade. O Flamengo tenta carregar essa dúvida aí, mas a verdade para o torcedor do Flamengo, para o fã do esporte, é que o Pedro não joga a final do dia 29 lá em Lima. E mais detalhes no ESPN.com.br com uma matéria muito legal do Pedro Ivo Almeida. Não tão legal assim, porque legal mesmo é o texto do Bubu. Aí que eu vou acionar. É legal porque aqui... O Bubu é que vai num texto um pouco mais, Show, né? Atenção, olha só, eu nunca faço isso. Eu nunca faço isso, mas eu vou pifar vocês o que eu vou fazer. Vai pifar? Você já, o supercomputador em instantes vai analisar quem é o cara para jogar na ausência do Pedro. Já tem essa resposta? Já, o supercomputador tem. O Prats já vai falar do impacto para saída do Pedro nesse momento. Mas a felicidade que eu tenho de ter o Rodrigo Bueno aqui é enorme. Ele é psicoterapeuta e eu queria que você trouxesse, doutor Rodrigo, o que tem de impacto nesse momento para o vestiário do Flamengo. O Pedro Ivo traz uma informação tão importante que é a questão do abatimento. E isso é natural. O Pedro é um cara mais dos antigos vencedores. Só para complementar, quem se preocupou também com a lesão do Pedro foi a comissão técnica da Seleção Brasileira. Exato, e aí eu ia jogar para ele, porque ele fala que o Pedro é titular da seleção. Ter o Pedro em março. Pedro ontem fez falta, hein? Faltou um 9 ali. Para empurrar. Para arrastar um pouco mais aquela linha, como você gosta de falar, entendeu? A linha ficou um pouco confortável demais, aí dificultou para Brasil. A gente vai falar disso depois? Instantes. Brasil e Tunísia. Mas queria que você trouxesse um pouco desse impacto. Como é que você imagina que o Flamengo precisa... O que o Flamengo precisa fazer para transformar isso? Agora, obviamente, que é tristeza, né? O impacto é absurdo, porque, primeiro, o Campeonato Brasileiro está na reta final. Faltam 5 rodadas, ele está fora. É um jogador fundamental para o Flamengo. Tivemos um duelo recente entre Flamengo e Palmeiras, em que, para mim, o Palmeiras jogou melhor.
O Flamengo ganhou muito... Quem decidiu, Bubu? O Flamengo ganhou muito aquele jogo 3-2 do Palmeiras na individualidade. Arrascaeta e Pedro. Então agora, você vai para uma final da Libertadores com tudo que ela significa de história, de dinheiro, possibilidade de jogar a Copa Intercontinental, a Copa do Mundo de Clubes de 29, você vai sem o Pedro. Se você imagina que, tecnicamente, o Pedro e o Arrascaeta são os caras que mais machucariam o Palmeiras como machucaram, você perde isso aí. Então, a pancada para o flamenguista, para o Felipe Luiz, para a comissão técnica, é muito grande. Por mais que o elenco do Flamengo seja rico, vasto, cheio de opções, não sei o quê, você já não tem o Plata. Vai jogar possivelmente o Bruno Henrique. Depois o supercomputador vai fazer a análise tática dele. Vai trazer todos os números. Bruno Henrique que escapou, poderia até estar suspenso, imagina. O Flamengo poderia chegar na final sem Pedro, sem Plata, sem Bruno Henrique. Pelo menos vai o Bruno Henrique lá, eu acho que vai ser. Que não gosta de dizer que não vai jogar de centroavante. Então o impacto para o Flamengo é grande nessas competições. A Intercontinental, depois você pensa, você olha e tal, o que vai acontecer. Mas o Flamengo precisa terminar com pelo menos um desses títulos aí. O brasileiro está mais para o Flamengo nesse momento porque ele tem uma gordurinha lá. Pode até empatar hoje com o Fla-Flu, continua líder, dá para dar uma administrada. Mas tem um jogo contra o Mirassol na última rodada. Então a situação para o Flamengo passa a ficar desconfortável. Periclitante? Periclitante é exagero, mas assim, desconfortável. Porque o Pedro é um cara em quem você depositava muita confiança. E eu quero falar dele, na questão pessoal, como psicoterapeuta. Como quem? Epa. Psicoterapeuta. Vai, então vai. Você Então vai. Hoje você... Ele apresentou meu Aquele famoso ditado, né? Casa de ferreira, espeto de pau. Você não frequenta. Hoje ele é. O Psicoterapeuta. Pedro precisa dar um descarrego. Como é que é? Quê? O Pedro precisa de um descarrego, porque assim, quando o Pedro apareceu no futebol no banho de sais, etc. Quando o Pedro apareceu no Fluminense, ele ia pro Real Madrid. Você lembra? Convocado de seleção, o Tite confiava nele. Ele é o camisa 9 do Tite. Olha, do Tite lá atrás. Aí ele sofre uma lesão terrível, um LCA. Ele perde a chance de ir pro Real Madrid, que ele ia, e perde a chance de se fixar na seleção. Acaba perdendo a Copa do Mundo. Aí depois ele vai pro Flamengo, volta, na hora que ele tá voando, ponta dos cascos, é a seleção, é o camisa 9, lesão séria. Então, sempre nas horas mais agudas, em que a coisa tá bombando, tudo tá caminhando favoravelmente pro Pedro, ser o 9... o cara do O ator principal. O cara decisivo do Flamengo. Porque o Flamengo, o Pedro, tem muitos gols. Mas em Libertadores, por exemplo, em final, só 2 caras fizeram gol com a camisa do Flamengo. Você sabe quem são? Quais são? Um tal de Zico E quem mais? e um tal de Gabigol. Só. Então, essa era a Libertadores para chegar na final. E o Pedro ser esse cara, eu vou fazer o gol do título. E o que você eu vou indica? guardar. Que você e ele indica? perdeu isso aí. E agora, pela gravidade da lesão, vai perder meses, aí demora para recuperar ano que vem, Verdade. ele não tem muito... Negocie seus débitos com até 90% de desconto e deixe o monstrinho das dívidas no passado. Use seu 13º salário para limpar seu nome. Negocie pelo app BV. É importante você ir no médico, ele fez exames do braço, bom que consolidou a fratura. Mas assim, a energia, a carga tem que ser Você positiva. acha que a energia dele tá muito pesada, então? Não, ele sofre É o com fim isso dos historicamente. tempos, coitado. Os momentos em que é agora. Coitado agora é o do Pedro. Pedro, é o cara, vai. É a final, o grande final com o Flamengo. É a seleção, tá chegando, é algum momento, estoura. Então, assim... Eu tenho um centroavante na reserva. O Plata vai jogar. Já falou, vai ser o Calma, Bruno porque Henrique. essa não é a Mas, tua assim, seara. nem xixi. Agora, olha o Flamengo. aí eu mais uma vez. aciono agora, cada um tem sua caixinha na sua residência, que fala, fulana, Sal grosso, sal Toca grosso. música. Galinho de arruda. fulana, pagar a luz. Epa. Fulano, entendeu? casa Aquela é assim. caixinha. Não é fulano, Tem muito olho gordo. É o nome Antes da com olho caixinha. gordo. É. Tem muito olho gordo. O cara, o anti... que foi? o Que cara, tem no Pedro? O cara que deseja o mal pro outro, o cara que quer não sei o que, ele faz um olho gordo. para. Ele zica. É a zica. Você o cara... é pai Bubu, você Você não viu a Nath ali falando pra você? Para de zicar o galo, para de falou, zicar. cara, Tem você é pai cara que Bubu. tem olho gordo. Então, Você é pai Bubu o agora. cara que é cruzeirense, Olha, de ele zica, vai de botar o zica, olho Bubu gordo no entende. galo. O palmeirense tá botando o olho gordo no Flamengo. Então esse é o pai Bubu agora. Não, eu tô falando que isso existe. Então tem essa energia, Não, precisa tem ser que ser- combatida. Galinho de arruda e sal grosso. Você tem que se apegar sempre no lado positivo da vida, oração e tá tudo bem. Não fica esse negócio de pai Bubu, olho gordo. Nunca faça isso, que depois volta pra você. Agora, eu falei da caixinha, a caixinha tá lá, você fala, que é o nome, não posso ficar falando o nome que faz propaganda. Fala uma vez Moça, só pra acionar moça. lá na casa dos caras. É.
Não, mas é propaganda. Não pode. Mexendo bem. Mas eu tenho aqui o supercomputador. Atenção, Ele tem os números, hein? Tem os números. supercomputador.